E, assim sendo, a gente começa o nosso básico do Espiritismo. Básico do Espiritismo de hoje, a gente traz um fenômeno que a ciência não explica e que já coloca na conta do Espiritismo. Melhora da hoje. Ixi, eu acho que eu caí, voltei. Melhora da morte é o termo usado hoje. Mas lá no passado foi usado o termo melhora pré-morte. Fica à vontade para mexer a janela, tem lâminas que as letras estão bem pequenas. Então, no melhora da morte, o que a gente tem? Primeiro, segundo a ciência, a melhora da morte ou melhora pré-morte é um fenômeno que ainda não tem explicações científicas, mas que vem sendo relatado e estudado há muito tempo. Há quem diga que se trata de uma questão que só pode ser esclarecida pela fé e pela espiritualidade. De qualquer modo, a melhora da morte é um acontecimento curioso, que envolve esperança dos familiares que cuidam do doente terminal. Então, o que a gente tem aí é que a pessoa, o médico já nos avisa, olha, no estágio que está já não vai mais segurar, no estágio que está é uma questão só de tempo para ir embora. E aí todo mundo começa a rezar, todo mundo começa a pedir, tem gente que faz promessa, tem gente que faz tudo. E aí, de repente, a pessoa melhora. A gente vai trazer números aqui. De repente, ela melhora por horas, melhora por dias, melhora até por semanas. Logo depois, ela vem a óbito, o corpo falece. E é isso que eles tentam explicar aqui, como é que acontece isso, como é que funciona essa questão. E aí a gente primeiro tem que se perguntar qual é a definição da melhora da morte, como a ciência descreve esse momento. A melhora da morte é a melhora súbita antes da morte, geralmente em pacientes em estado terminal ou com demência grave. Quem trabalha em hospitais, principalmente na área de cuidados paliativos, costuma relatar esse tipo de acontecimento. A pessoa melhora e logo depois vai embora. A pessoa melhora, a família fica em festa, acredita que a pessoa já vai voltar para casa e, no entanto, no outro dia ou horas depois eles recebem o aviso da morte. E aí eu fui um pouco mais atrás, vocês vão ver na referência, que hoje a gente está cheio de referências. Quanto tempo dura a melhora da morte? Quanto dura a pré-morte? Foram pesquisados 49 casos pesquisados, registrados, relatados. Desses 49, 43% foram de melhora súbita, um dia antes da morte. Então, melhorou bastante um dia antes, um dia depois, o corpo veio a óbito. 41% de 2 a 7 dias e 10% de 8 a 30 dias. 30 dias. Então, é isso que a ciência detém. Ela só tem essas informações. Então, a pessoa está realmente no estado de pré-morte e vai acontecer, e de repente ela tem uma melhora absurda, né? Mas aí a gente precisa começar a pensar segundo o Espiritismo, que é o que nos traz, através, sobretudo, do André Luiz, as informações da melhora pré-morte, melhora da morte. E eles nos trazem aqui, a doutrina espírita informa que a melhora é providenciada
pela espiritualidade para auxiliar no processo de desligamento do paciente. O que acontece? A família, por conta do amor, das orações solicitando recuperação, das horas de vigília e mesmo de um desejo egoísta de reter o familiar amado no mundo físico, acaba criando teias magnéticas que retêm o espírito do enfermo ao corpo adoecido, dificultando, inclusive, a desencarnação. As vibrações emitidas não conseguem evitar a morte, mas a retardam e, notem o que acontece, submetem o doente a uma carga maior de sofrimento. Então, pensem, senhores. Eu hoje já vejo muita gente dizendo que aconteça o que for melhor para ele. A gente já vê muita gente falando isso. Mas, dependendo, inclusive, da religião da pessoa, ela vai pedir para a pessoa ficar, que ele melhore, que ele viva mais com a gente. A pessoa puxa, inclusive, planos que haviam feitos e que estão em abertos ainda. A gente tinha tanta coisa para fazer, a gente tinha tanta coisa para trabalhar, a gente tinha tanta coisa para buscar. É inadmissível que ele vá agora, tão jovem, tão cedo, né? Então, se tem 60, está jovem, se tem 70, ainda está jovem, tem muita coisa. Se tem 80, tem muita coisa. Se tem 90, já que ficou esse tempo, porque não fica mais tempo. Se tem 100, 110, por que não ficar um pouco mais? Então, a gente, egoisticamente, tende a puxar. Isso vai interferir diretamente no espírito. Lembra lá, ó, cria uma teia e ele fica preso, só que com isso aumenta o sofrimento, porque a equipe de desenlace, a equipe de desencarne, nessa hora tem uma dificuldade imensa para fazer ali o desencarne desse ente querido, ao passo que a gente está, então, atrapalhando o tempo dele. Em caso de enfermidades, é comum iniciar-se o desligamento do perispírito antes do completo desencarne, sendo o processo dificultado pelo apego dos familiares. Objetivando libertar o moribundo das teias vibratórias, os técnicos da espiritualidade promovem, por meio de recursos magnéticos e espirituais, recuperação momentânea do paciente. Com tal melhora, a família fica mais calma, esperançosa e alegre, mudando o padrão vibratório e aliviando as teias magnéticas que prendiam o doente ao corpo físico. A equipe espiritual, então, aproveita o retorno dos parentes aos seus lares para o merecido descanso e completa a desencarnação. Quem nunca passou por isso? Quem nunca passou aquela vigília na porta do hospital, da clínica, do centro cirúrgico? Quem nunca passou por isso? E você fica lá, aí vem alguém e diz, olha, a gente não sabe explicar, só pode ter sido Deus, se é que Deus existe, mas ele está melhor, melhorou bastante, está conversando, está falando, e está muito melhor. Se alguém quiser ir lá visitá-lo, em alguns casos ele conversa com a pessoa, ele dá diretrizes e vai todo mundo, Deus ouviu as minhas preces, Jesus interferiu, agora está tudo bem. Essa noite eu vou poder descansar. Bom, vamos para casa, vamos descansar um pouco. E aí a teia se desfaz ou fica mais fraca. É nessa hora que, infelizmente, para aquele que estava querendo que o enfermo ficasse, felizmente para o enfermo, vai receber a notícia de que, olha, ele partiu. Ele partiu. Chico contava uma história
muito interessante no começo. Então, ele é chamado à casa de um moribundo, quase um moribundo já em processo de transição. E aí Chico pergunta para o Emmanuel, né? E aí, Emmanuel olha e diz, não, vai ficar tudo bem. E Chico não interpreta aquela informação. E aí vira para a família e diz, não se preocupe, vai ficar tudo bem. E no outro dia, a pessoa vem a óbito, o corpo vem a óbito. E Chico vai cobrar do Emmanuel. Como é que você me deixa dar uma informação equivocada dessa? Não é uma informação equivocada. Estava todo mundo prendendo, estava difícil o desencarne, estava difícil o desenlace, mas a gente sabia que ao final ia ficar tudo bem. E ficou, porque ele já foi recebido, ele já foi assistido, já está no plano espiritual sendo assistenciado. Então, é isso, a pessoa ela vai ser cuidada. A pessoa que fica tem que trabalhar, então, essa questão de que a pátria espiritual é a pátria verdadeira. E que muitas vezes aqui é um descanso. Muitas vezes aqui é difícil. É muito difícil. Eu lembro da minha mãe, o pessoal do Maria Madalena acompanhou. Eu não faltei a uma sessão, eu não faltei a um estudo, eu não faltei a um compromisso com a casa, porque eu sabia que a espiritualidade amiga estava ali cuidando. Quase 2 anos sentada numa única cadeira, para ir ao banheiro tinha que pedir auxílio, era trabalhoso levá-la ao banheiro, sempre reclamando de um parafuso na cadeira, um prego na cadeira que a gente olhava, a gente vasculhava a cadeira, botava a cadeira de cabeça para baixo, não achava o prego, e praticamente um dia antes dela ir, levamos ao hospital, foram fazer uma asepsia nela e acharam um nódulo solto entre a coxa e as nádegas dela. Então era o parafuso, estava tanto reclamava, a gente olhava a cadeira, não lembrava. Tinha uma ferida horrível na perna, não conseguia se manter mais em pé, e já tinha passado há muito dos 80. Gente, nesse caso, voltar para o plano espiritual é um belo de um presente. Você imagina, você não tem mais disposição para comer, comia só sanduíche, era pão com mortadela, mortadela com pão, era café, água, café. Quer dizer, não tinha mais o prazer da gastronomia, já não tinha mais nada, era ali na televisão e tal. Então, voltar foi, de fato, um presente. Independente da idade, independente da situação, voltar para a pátria espiritual é sempre um presente. Aqui, expiações e provas. Lá, aprendizado. Não é que eu não vou ter expiações e provas, mas vai ser tudo muito mais leve, vai ser tudo muito mais tranquilo. A visão vai funcionar, a audição, o fato, vai tudo funcionar muito melhor. Estou eu aqui com 54, pesado, já tendo algumas dificuldades da idade, e qualquer gripezinha me derruba, se bem que sempre me derrubou, mas qualquer gripezinha já me derruba, já me deixa ali convalescente. Tá? Então, se tem que voltar, é aceitar essa volta, porque é importante. O comportamento da família, conquanto reflita amor e afetividade, demonstra também apego e egoísmo, principalmente quando não aceita a perda do familiar e se mostra revoltada em desespero. Esta postura é mais comum em casos onde os parentes não têm conhecimento da vida após a morte, da imortalidade da alma, encarando a morte como uma separação completa e perene de seus entes queridos. A gente já estudou aqui e já sabemos que se há vínculo afetivo, o reencontro
acontecerá. Se há vínculo afetivo, o reencontro acontecerá. O que a gente precisa, então, é fortalecer os vínculos afetivos e entender que, da mesma forma que eu me despeço de alguém em um aeroporto para uma cidade que não vai ter um bom sinal de internet, não vai ter um bom sinal de smartphone, não vai ter uma boa comunicabilidade, eu vou estar me despedindo do meu ente querido. Mas, assim que possível, eu vou encontrá-lo, seja aqui, seja lá, mas o reencontro há de acontecer. Aí a gente traz uma passagem para exemplificar um pouco melhor do que estamos falando. Em Os Mensageiros, o espírito André Luiz traz um caso de um senhor em coma, de uns 60 anos, vítima de leucemia. Os familiares, em muita aflição, pressentiam a morte, e por ser um enfermo muito querido, amigos e parentes envolviam-no, mesmo inconscientemente, numa rede de fios cinzentos que se ligava ao enfermo quase morto, prendendo-o e ampliando o seu sofrimento. Os espíritos responsáveis pela desencarnação encontravam dificuldades para promover o desligamento do corpo, requisitando assistência a Aniceto, a quem André Luiz acompanhava, para neutralizar a teia magnética de retenção criada. O médico, posteriormente à intervenção magnética de Aniceto, informa aos familiares da melhora inexplicável, trazendo a todos bastante alívio. A recuperação provisória do paciente permitiu o descanso da esposa e dos familiares, ficando o doente espiritualmente sozinho. Momento, então, aproveitado pela espiritualidade para desprender, finalmente, o corpo espiritual do moribundo dos despojos físicos. Infelizmente, ainda são poucos a refletir na necessidade de ajudar o desencarnante na hora da transição no mundo físico para o espiritual, razão pela qual os espíritos precisam utilizar desse recurso, afastando aqueles que não ajudam, mas dificultam o processo. Eu não vou nem comentar, porque está muito claro, está muito específico. Eu vou para a última lâmina, dá uma olhada nisso. O ideal seria que todos compreendessem a desencarnação e a vida espiritual, aceitando a separação física momentânea e auxiliando o familiar enfermo a desencarnar, envolvendo-o em vibrações de amor, de carinho, de preces positivas e de confiança em Deus, para que sua chegada à erraticidade fosse a melhor possível. Sem dúvidas, o conhecimento trazido pelo Espiritismo liberta a criatura de muitos males e sofrimentos. Sim, a gente pode auxiliar o enfermo em processo de transição. A gente pode fazer a base, a sustentação para que ele se vá. Estou eu jogado na cama, ao lado da cadeira em que minha mãe ficava. Ela vira e diz: você faz uma prece para mim? Eu, na hora, não me dei conta, fiz uma prece até simples, mas fiz uma prece realmente entregue à prece. E logo depois começaram muito sutil, sem dar trabalho a ninguém, sem dar dor de cabeça a ninguém, as paradas cardíacas. A primeira parada não foi, eu estava sozinho com ela, eu não percebi que foi uma parada, levei para um lado de um desmaio, mas aí precisa ir para o médico e tal. Quando botou no carro, caiu a ficha. Eu falei, bom,
está só esperando chegar no médico, né? E aí já fiz um carinho, já me despedi ali, vá com Deus, e chegou no médico, botou lá aquele aparelhinho e correu para a sala amarela, né? Já estava nas mãos da espiritualidade. E a gente precisa aceitar um pouco mais isso. A gente precisa entender um pouco mais isso, sobretudo a gente espírita. Então, transitou num dia, sepultamos no outro, e no dia do sepultamento eu tinha aula na casa espírita, lá fui eu para a aula, ministrei a aula, porque ainda estou naquele dia. É o dia em que eu preciso comunicar que se precisar, eu preciso comunicar que eu preciso de um descanso. Então fui, ministrei a aula normal, voltei para casa, era aula dia sim, dia não, segunda, quarta e sexta, voltei para casa, tive um dia de folga e depois toquei a vida normal. Por quê, gente? Porque você precisa acreditar que está tudo bem. Você precisa acreditar que ninguém vai de véspera. E que é muito importante aqui a tua aceitação dessa ida. É muito importante, sobretudo na hora de dividir bens, dividir tudo isso vai mexer com a pessoa lá em cima. Então, o quão mais amigável for tudo isso, melhor. Que seja breve, que seja com um certo tempo, mas que seja na paz, para a pessoa ter paz. Ah, mas ela podia já ter dividido tudo antes. Podia, não fez, e aí? Vamos nós fazer com parcimônia, com inteligência, com boa educação, lembrando o nome da pessoa que trabalhou de fato para construir tudo aquilo. Então é isso, gente. A melhora da morte somos nós quem temos que nos melhorar agora para então auxiliar o outro na melhora. Nos auxiliou aqui o canal, né? Nos auxiliou e agradecemos imensamente o próprio canal, porque a gente já usou aqui informações que tinha no canal. A parte espírita, a gente pegou do Conhecendo o Espiritismo, que olha que informação interessante, é um centro espírita online, chamado Casa de Jesus. Olha que interessante. A gente pegou algumas informações no Viva Mais Pleno, que é um serviço de planejamento familiar, planejamento funerário familiar. Foi lá que a gente achou mais informações interessantes, os dados, e trouxemos, e está tudo bem. E pegamos muita coisa também, como a pesquisa no Correio Brasiliense, na coluna de Ciência e Saúde. Está tudo aí, a gente levantou a tela, é só dar uma pausa depois da live e pegar. Não quer dar pausa? Não tem problema nenhum. Manda mensagem e a gente disponibiliza o link via mensagem, sem problema algum. Assim sendo, o Melhora da Morte foi o nosso básico do Espiritismo de hoje.